Olá pessoal, aqui é o professor Manuel Campos e nesse vídeo eu vou apresentar uma introdução aos Web Services, os serviços web para a integração de aplicações. Mas antes de iniciarmos, precisamos entender alguns problemas relacionados ao desenvolvimento de sistemas distribuídos e integração de aplicações com outras tecnologias. Desenvolver sistemas distribuídos para colocar em produção pode ser bastante complexo. Outras tecnologias e protocolos existentes podem ter finalidades específicas. Aqui no canal já falei de algumas e vou deixar alguns links nos cards aqui em cima. Uma delas é o protocolo XMPP, utilizado pelo WhatsApp e outras aplicações de comunicação instantânea. O WebSocket já é um protocolo mais genérico, leve, utilizado para aplicações de tempo real, como jogos, obtenção de cotação de moedas e inclusive aplicações de chat. Mas o esforço para a integração de aplicações diferentes, principalmente utilizando linguagens e tecnologias distintas, pode ser grande. Essa integração é chamada de interoperação ou interoperabilidade. O modelo de programação de sistemas distribuídos é diferente de aplicações convencionais. Nós aprendemos a escrever código com chamadas de funções para executar uma tarefa e retornar um valor, com o código sendo executado local e sequencialmente. Em sistemas distribuídos, a comunicação entre as aplicações ocorre por troca de mensagens. E nesse caso, a execução nem sempre é sequencial, o que ocorre quando temos threads ou funções assíncronas. Isso quer dizer que uma determinada instrução, como uma chamada de função assíncrona, pode retornar imediatamente. A execução do restante do código continua e tal função fica executando em segundo plano. Este modelo de programação não sequencial é mais complexo e suscetível a erros. Adicionalmente, temos preocupações com realização de conexão com servidores, tratamento de falhas de comunicação, envio de mensagens pela rede, espera de resposta, dentre outras. Em aplicações não distribuídas, não temos que nos preocupar com nada disso. E se você precisa desenvolver algo além de aplicações simples de chat, as tecnologias citadas não vão facilitar nesse caso. Aplicações empresariais têm necessidades adicionais como compartilhamento de funções específicas criadas pelo desenvolvedor e dados, como um banco de dados. Elas necessitam de tipos estruturados complexos, além de strings e tipos primitivos. Aplicações de chat com XMPP realizam a transferência de texto, ou seja, string. Mesmo o protocolo usando XML, o foco é o tráfego de mensagens de texto. E se formatos como XML não forem usados, pode ser preciso fazer conversão de tipos manualmente, como de string para algum tipo específico, dependendo da linguagem de programação e ferramentas que você utilizar. Você precisa saber o tipo de dado recebido e fazer a conversão apropriadamente. Para tipos primitivos isso é trivial, mas repetitivo e suscetível a erros. E tentar converter um dado para o tipo errado vai gerar falhas que possivelmente só serão capturadas em tempo de execução. Com o crescimento das redes e da internet, é cada vez maior a necessidade de integração de aplicações diferentes. Os principais objetivos de tal integração são, por exemplo, a reutilização de componentes, além de funcionalidades e dados de um sistema em execução. É diferente de reutilizar componentes pela inclusão de uma biblioteca convencional no seu projeto. A partir dessa inclusão, o código da biblioteca passará a fazer parte do código do projeto. O seu sistema então será responsável por executar o código de tal biblioteca. Integração é um assunto tão importante que existe o termo Enterprise Application Integration, EAI, ou integração de aplicações empresariais. Uma das definições diz que EAI é um processo para a integração de aplicações de forma que elas compartilhem informações e processos. Ao longo das décadas, diversas tecnologias foram surgindo para a EAI, algumas que nós vamos apresentar agora. A Common Object Request Broker Architecture, ou CORBA, significa arquitetura de broker para requisição de objetos comuns. Normalmente não traduzimos o termo broker, que significa corretor, como um corretor de bolsa de valores. Ele é responsável por negociar a troca de mensagens entre as aplicações. Estes objetos comuns eram então compartilhados entre aplicações executando em diferentes computadores. Dessa forma, uma aplicação cliente poderia chamar um método de um objeto localizado em uma aplicação servidora. CORBA e várias outras tecnologias são implementados por meio de um middleware, um software que fica acima do sistema operacional e é responsável por fornecer APIs para o desenvolvimento e execução de aplicações, neste caso distribuídas. Entenda ele como se fosse uma máquina virtual Java, um interpretador Python ou PHP, mas que fornece recursos bastante específicos. O Microsoft Distributed Common Object Model, ou DCOM, é o modelo de objetos comuns distribuídos. A tecnologia iniciou em 2006 e sua última versão foi lançada em 2018 com o mesmo objetivo de CORBA, mas nesse caso, era uma tecnologia somente para os sistemas operacionais Windows. O Microsoft Com Plus foi disponibilizado com o Windows 2000 como uma evolução do DCOM. Em seguida temos o Microsoft .NET Remote, que veio como uma nova evolução em 2002
juntamente com a plataforma de desenvolvimento Microsoft.NET. Com a .NET, foi a primeira vez que pudemos utilizar tecnologia Microsoft para construir aplicações multiplataformas. Exceto Corba, cheguei a utilizar todas essas tecnologias. E por fim, o Java Remote Method Invocation, o RMI, ou Invocação de Métodos Remotos no Java, que veio antes do .NET Remote, desde o JDK 1.1. Em todas essas tecnologias, dados eram transferidos por meio de objetos compilados. Por serem binários, tais objetos são mais pesados para transferir pela rede. Muitas dessas tecnologias são independentes de linguagem e sistema operacional, até as mais recentes da Microsoft, como falamos. Mas objetos de uma linguagem são difíceis de usar em outra. Por exemplo, estruturas de dados como listas são implementadas de formas distintas em linguagens diferentes. Mas tudo isso foi antes da explosão de popularidade da web. Algumas dessas tecnologias morreram, outras caíram em desuso. Umas ainda possuem versões atuais, mas não são utilizadas para desenvolvimento de aplicações web distribuídas. Para exemplificar, algumas tecnologias como Corba têm alguns problemas como necessidade de instalação de middlewares pesados que ficam em execução consumindo recursos como CPU e memória. Complexidade de uso. Se você procurar a documentação de Corba, vai tomar um susto de tão extensa que é. Baixo desempenho por conta disso tudo que eu acabei de falar, e outros problemas que incluem autoacoplamento, que indicam um alto grau de interdependência entre as aplicações e componentes. Quanto maior o nível de dependências, mais complexo o software, principalmente de ser testado. A modificação ou troca de componentes se torna algo difícil, e um dos maiores problemas é com Firewall e NAT. A comunicação entre aplicações utilizando tais tecnologias pode ser barrada. Portas de comunicação podem ser bloqueadas por padrão, impossibilitando o funcionamento das aplicações em determinadas redes. Enfim, depois de tantas tecnologias e tantos problemas, chegamos aos Web Services. Estes são serviços disponibilizados por uma aplicação na web. Permitem integrar aplicações de uma empresa ou de empresas distintas, possibilitando o reuso de dados e processos, como é o caso de funções. O principal objetivo é disponibilizar recursos prontos, de uma aplicação em execução, para outras aplicações. Atualmente existe uma infinidade de serviços web disponíveis de forma gratuita e paga. A Google é uma das maiores empresas a fornecerem tais serviços que você conhece por meio de aplicações como Google Maps, Docs, Drive, Search, YouTube e outras. Uma aplicação dessas é reconhecida pela interface gráfica que ela fornece. Um serviço web está por trás de tais aplicações. A aplicação web fornece uma interface para usuários acessarem. Um serviço web fornece funcionalidades para serem utilizadas por outras aplicações, e não por usuários finais. Por exemplo, a aplicação Google Search, o portal de busca da Google, fornece uma interface HTML que pessoas podem utilizar. O código HTML, CSS e JavaScript da interface não nos interessa. O que desejamos são apenas os dados de forma estruturada com o resultado da busca para que possamos utilizar na nossa aplicação da forma como desejarmos. Outros gigantes da tecnologia como Facebook e Twitter também disponibilizam suas próprias APIs. A API do Twitter é muito usada para monitorar hashtags e coletar dados de campanhas publicitárias como promoções. Outros exemplos incluem os serviços do Yahoo, e você pode estar se perguntando quem usa Yahoo, mas a empresa fornece web services bastante úteis, como previsão do tempo e cotação de moedas. Já um serviço bastante conhecido dos brasileiros é o de consulta de CEP e rastreamento de encomendas dos Correios, inclusive utilizado por muitos apps nas lojas de aplicativos. As categorias de serviços são muitas e algumas importantes incluem também banking, que permitem que aplicações de terceiros realizem conciliação bancária, obtenham extrato, realizem pagamentos e outras operações. O Banco do Brasil é um dos pioneiros no chamado movimento Open Banking, que fornece APIs públicas para terceiros. E por fim, mais não menos importante, são os serviços governamentais. Neste caso, a lista de serviços do governo federal é extensa e tem até um buscador. Mas por que utilizar Web Services? Vamos pegar alguns dos serviços anteriores para entendermos. Se não utilizarmos um serviço de CEP, teremos que criar uma base de dados para a nossa aplicação contendo os endereços de todo o país. O problema aqui não é nem o tamanho da base de dados. Ela tem poucas centenas de megabytes. Inclusive, há muitos anos, os Correios vendiam um CD contendo tal base. O problema é manter essa base atualizada. Endereços mudam, novos bairros, ruas e cidades são criadas. Manter essa base atualizada requer gente, tempo e dinheiro. Se o foco da sua aplicação não é o cadastro de endereços, é inviável perder tempo e recursos para implementar tal solução. Além dos Correios, existem inúmeras outras empresas que fornecem isso pronto como um serviço web. No caso de cotação de moedas, é pior ainda, pois o valor muda o tempo inteiro. A cotação do dólar muda o tempo todo ao longo do dia. Do Bitcoin nem se fala, muda em segundos. Processamento de imagens e vídeos, como faz o Google Fotos e vários outros apps, já é um problema diferente.
mas realizar tal tarefa em um smartphone irá consumir muita CPU e pode drenar a bateria. Por isso, o processamento é feito em servidores na nuvem. No caso de mapas, aí já é coisa de gente grande. Quem possui recursos humanos, tecnológicos e financeiros para desenvolver um serviço de mapas? Só conheço a Google, Microsoft e Apple. Acho que com isso tudo, fica claro que são os web services. Mas o que eles trazem de solução em relação às tecnologias anteriores? Para começar, você só precisa do servidor web ou servidor de aplicação que já tem, nada de middlewares pesados. Existem até servidores web leves, de acordo com a linguagem de programação que você utilizar, incluindo Node.js, Nginx e outros. A transferência de mensagens normalmente ocorre por meio do HTTP, um protocolo padrão usado por toda a web. Aplicações clientes são totalmente independentes da linguagem, sistema operacional ou bibliotecas. Os serviços web propiciam o baixo acoplamento. O cliente não possui dependências com tecnologias utilizadas para a implementação dos serviços. Eles utilizam portas web 443 e 80, respectivamente do HTTPS e HTTP. Assim não temos problemas com firewalls e NAT. Vamos então a um exemplo da arquitetura de uma aplicação com web services. Considere que temos uma aplicação cliente que utiliza um serviço de consulta de CEP como o dos Correios. O cliente então envia uma requisição HTTP ao servidor, informando nesse caso o CEP para o qual deseja obter um endereço. O servidor recebe a requisição, executa uma função e retorna a resposta para o cliente, nesse caso o endereço correspondente ao CEP informado. Agora que entendemos os problemas que nos levaram até os web services, as soluções que eles trazem, os tipos de serviços que podem ser fornecidos utilizando tal tecnologia e os motivos para utilizá-los, vamos para uma visão geral, muito rápida, sobre a primeira tecnologia para serviços web chamada SOAP. SOAP significa sabão em inglês, mas isso não tem nada a ver aqui na história. Ele é o Simple Object Access Protocol, ou Protocolo de Acesso a Objetos Simples. Foi padronizado pela W3C em 2000 e sua última versão foi publicada em 2007. É um protocolo leve, entre aspas, para a troca de informações estruturadas e tipadas em um ambiente distribuído e descentralizado. Ele trafega dados em formato XML, convencionalmente por meio de HTTP. E era considerado leve justamente pelo uso de XML, comparado com outras tecnologias como Corba, onde eram trafegados objetos compilados. Mas com o advento de formatos como JSON, já não pode ser considerado leve. Isso por causa da redundância com abre e fecha de tags do XML. Além de ser chato se você tiver que escrever XML na mão, essa característica dobra o tamanho do conteúdo a ser trafegado. E quanto mais dados forem trafegados, mais largura de banda vão consumir, mais tempo para enviar uma requisição, mais tempo para receber uma resposta, mais tempo o usuário vai ficar esperando e menor a escalabilidade do sistema. Com a popularização de dispositivos e redes móveis, os reflexos desses problemas do XML são ainda maiores. Excesso de tráfego em redes móveis pode esgotar o pacote de dados do usuário. Se as condições da rede não forem propícias, a experiência do usuário pode ser drasticamente afetada. Então, com todos esses problemas do protocolo SOAP, a pergunta que fica é: por que, meu Deus? Por que usar SOAP? E a resposta é que SOAP está obsoleto. Vocês viram que a última atualização foi em 2007. Não faz nenhum sentido utilizá-lo para a construção de aplicações novas, a não ser que você esteja fora de si. Mas então, por que trazer à tona toda essa história? Com os problemas do SOAP e das tecnologias anteriores, conseguimos entender o porquê das novas tecnologias. Mas vamos deixar claro um de seus maiores problemas. Esse é um exemplo real de envio de uma requisição SOAP para o serviço de consulta de CEP dos Correios. Pois é, eles usam SOAP até hoje, é uma vergonha. Não é à toa que surgiram inúmeras alternativas. As primeiras linhas são só de cabeçalho do protocolo HTTP. O único dado que eu preciso passar ao servidor para obter um endereço é o CEP. Mas este está envolto em um imenso XML. Lembra daquelas brincadeiras de aniversário, onde as pessoas colocam um presente minúsculo dentro de várias caixas? Pois é isso aí. E a resposta é maior ainda, pois contém todo o endereço. Neste caso, omiti os cabeçalhos HTTP, pois não cabiam na tela. Mas pronto, SOAP é passado, já está morto e enterrado. Entendemos seus problemas e é hora de olhar para frente. E o que temos então de tecnologia atual? A resposta são os Web Services REST. Mas já foi muito conteúdo até aqui e isso é assunto para o nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Nesse caso, não esqueçam de curtir e se inscreverem no canal. Até a próxima!